Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo falando mais, batendo um papo mais com vocês e falando sobre essa pequetita que tá aqui no meu colo. Vou fazer esse vídeo com ela no colo, porque se eu colocar ela na cama ela vai acordar, então não vou conseguir gravar. Bom, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, perguntando se vocês queriam que eu gravasse um vídeo falando mais sobre o estado da Sofia, tipo fazer um resumo de o que aconteceu com ela durante esses 4 meses nos hospitais. E a enquete foram, assim, absurdamente bem votado e vocês toparam e queriam mesmo e quer, né, que eu grave o vídeo, então cá estou eu para gravar o vídeo para vocês. Bom, para quem não viu o relato do meu parto, vou deixar o link nos cards aí aqui embaixo no box de informações, para vocês conferir direitinho como foi o relato do meu parto, tá? Lá eu falo por que a Sofia teve que nascer prematura e essas coisas. Vou dar um leve resumido aqui. A Sofia é um bebê prematuro, nasceu de 31 semanas e 3 dias, e ela adiantou 2 meses, era para vir agora em abril e ela nasceu em fevereiro. Ela é uma criança de UTI, como eles dizem, né? Ela ficou 4 meses e meio no hospital. Bom, para quem perguntou muito lá no começo aonde ela nasceu em Barbacena, no Hospital da Santa Casa. E por que a gente foi para lá? Por que foi a indicação mesmo da médica? Ou você vai para Barbacena ou você vai para Belo Horizonte, qual que é o lugar mais perto para você? E como Barbacena era mais perto, a gente resolveu ir para Barbacena. E foi lá que eu tive a Sofia, e foi lá que ela ficou 3 meses em Barbacena. Depois que ela foi para outro hospital que eu vou contando para vocês ao longo da história. Em Barbacena, a Sofia, ela nasceu, né, em Barbacena com 1,5 kg e com 39 centímetros. Ela nasceu assim, o corpinho dela era pequenininho, mas ela era compridinha. Até hoje ela é bem compridinha, entendeu? Então, quando a Sofia nasceu, eu achava que a Sofia nasceu no estado bom, tipo, ok, fora de risco, sabe? E na verdade, ela nasceu com um risquinho bem grave aí. Ao longo do tempo, gente, a Sofia acabou dando várias infecções. Quando ela nasceu, ela não precisou de ficar entubada diretamente. Passou um dia, mas no outro dia teve que entubar ela. Então ela ficou 33 dias entubada. Entubada, para quem não sabe, é respirando pelo aparelho, né? E pra mim foi bem punk nesses comecinhos lá em Barbacena, por qual motivo? Onde ela ficou junto com outras crianças, outros bebês que estavam quase na situação da Sofia. E foi bem punk pra mim, porque eu não podia tocar, assim, eu podia tocar nela, mas não podia tanto, porque ela tinha a pele, até hoje ela tem a pele bem sensível, então eu não podia ficar tocando demais nela. E outra que eu não podia pegar a Sofia, porque ela estava entubada, então quando menos você mexer, melhor é, né? Porque senão acaba machucando a criança. E acabou que eu via muita mãe ao redor, assim, pegando o seu filho, dando de mamar no peito, e eu não podia fazer nada com aquilo caminha. E isso mexeu bastante, eu fiquei bastante chateada. Ao longo desse tempo que ela ficou entubada, que ela foi melhorando um pouco, ela dava as infecções. Então ela deu 4 tipos de infecções, 4 vezes infecções, sendo 3 delas foi bem grave, foi no hospital de Barbacena, e a última que ela deu foi em Belo Horizonte, que é o outro hospital que ela foi, mas não estava tão grave assim. Nessas infecções que ela deu, ela tomou muito, gente, mas muito antibiótico. Mas sabe o que é muito? Pro tamanho dela, pro pezinho dela, sabe? Ela tomava muito antibiótico. E as plaquetas dela também não subiam, ficava uma plaqueta bem baixa. Ela também tomava o quê? Sangue e tomava plaqueta, porque ela tinha pouquíssimo sangue, a veia dela era uma veia bem pequenininha, bem assim, fininha, então sempre estourava quando ia tirar sangue ou ia passar algum medicamento. Então ela sempre vivia tomando sangue porque como ele tirava sangue dela para fazer exames, eles também tinham que colocar sangue, porque senão a menina ia ficar sem sangue, né? E foi fazendo aquilo. Ela melhorava uma infecção, vinha outra infecção pior, ela melhorava e vinha outra, e sempre tomando antibiótico, sempre tomando uma vitamina forte lá, que era NPT, e é um saquinho azul, sabe? E ela sempre tomava porque a menina podia ficar fraca também.
Ela também deu várias anemias lá, então ela deu o que? Acho que umas... Ou foi 4 também, ou foi mais de 4 anemias que ela deu. Algumas foi grave, outras foi mais suave, foi mais controlada. Ela também chegou a dar amarelão, mas o amarelão dela foi bem fraco, porque não precisou de ficar naquelas luzes, sabe? Azulzinho que eles ficam. Então, ela acho que deu 2 vezes amarelão, mas foi bem tranquilo, não precisou de ficar na luz e depois melhorou também o amarelão dela. Voltando sobre a veinha dela. Como ela tem a veia bem fininha, eles não conseguiam passar medicamento, ela ficava no soro, pegando medicamento. Então, eles tinham que fazer o quê? Uma mini cirurgia para pegar o acesso, para pegar a veia dela. E essa mini cirurgia ela passou por 6. Sendo que 5 foi em Barbacena e 2 foi em Belo Horizonte. Só que uma deu errado, as outras 6 deu certinho. Então ela tem várias cicatrizes aqui no pescocinho, porque sempre pegava no pescoço, em Barbacena. Quando ela foi para Belo Horizonte, aí em Belo Horizonte pegou mais na virilha, sabe? Uma deu errado, ela começou a dar hemorragia, aí o médico teve que cancelar. No outro dia conseguiu pegar na perninha também. A médica fala que como é que a gente fala? Essas cicatrizes, ao longo do tempo, como ela vai crescendo, as peles vai esticando, vai saindo. Então, oremos, né? Porque ficou bem feiozinho, sabe? Principalmente a da perninha. Como a plaqueta dela vivia baixa, eles achavam que, tipo, não subia de jeito nenhum, eles estavam desconfiando que ela tinha uma doença rara. Só que para descobrir sobre essa doença rara, só em Belo Horizonte que descobria, que tinha os aparelhos, os exames certos para poder fazer, para descobrir. Então, onde que ela acabou indo para lá. Mas antes disso, gente, a Sofia ficou bem ruim mesmo em Belo Horizonte. E ao longo do tempo depois, bem depois, que eu soube que o estado que a Sofia tava, depois que ela tava melhorando, que as enfermeiras ou os médicos contavam pra gente, sabe? O estado real que ela passou. Então, se eu soubesse desde o começo que a Sofia tava entre a vida e a morte, eu não gravaria vídeo, o canal ia ficar assim, sem conteúdo até eu poder liberar algum vídeo pra vocês, ela melhorar o estado e eu gravar pra vocês. Mas no começo eles passavam pra mim, pra gente, né, pra mim e pro meu esposo, que ela tava no estado bom. Então, pra mim tava tranquilo. E eu também gostava de gravar os vídeos porque aquilo me tranquilizava, me deixava assim, me distraía um pouco a cabeça. Porque eu vi muita coisa em Barbacena, não só com ela, mas com outras coleguinhas, outras mamães que também passaram por umas situações piores que a minha, até perdas de criança, perdas de filhos, e aquilo mexeu muito comigo, eu tava até dando uma crise já de dar depressão. Teve um momento do estado da Sofia, eu lembro direitinho, que a médica virou pra mim e pro meu esposo e falou o seguinte: olha, a gente já fez tudo que a gente poderia ter feito com a Sofia. Ela já tomou todos os tipos de antibiótico que ela poderia ter tomado. E ela tá tomando os antibióticos mais fortes que tem. Então agora a gente, médico, não pode fazer mais nada. Então a gente tem que esperar ela reagir aos antibióticos agora que ela tá tomando pra meio que, tipo, ela vingar, entendeu? Quando a médica falou aquilo pra gente, naquele momento, pra mim, eu fiquei sem chão, fiquei sem rumo, eu fiquei sem fala. E eu só pensava que eu ia perder minha filha. Então, naquele momento que ela falou aquilo, que eu comecei a ver, cara, ela tá num estado bem grave. E, graças a Deus, ela foi forte, ela foi guerreira, ela conseguiu subir no nível dela, sabe, e melhorando cada dia mais. Até que ela tava no estado que ela não tava mais com acesso, tava sem veiazinha, sabe? Tipo, ela tava prontinha para ganhar alta da CTI. Por a Sofia ser prematura, ela teve uma doencinha, né? Ela tem uma doencinha no olho, mas essa doença é todo prematuro, a maioria dos prematuros dão. Que é tipo por dentro do olho, né? As veinhazinhas do olho não é formada totalmente, porque nasceu bem antes do tempo, então não formou. Aí o que tem que fazer? Tem que fazer uma cirurgia laser. Se caso a criança não fazer cirurgia laser, ela pode perder a visão. Então, lá em Barbacena também não fazia essa cirurgia, só em Belo Horizonte. Então a gente conseguiu uma ordem judicial, uma vaga lá no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte para a Sofia ir fazer essa cirurgia. Com mais de 100 dias dela na CTI, na UTI,
em Barbacena, ela ganhou alta e foi pro quarto. Então, sempre que você ganha alta da CTI ou da UTI, você tem que passar ficar alguns dias no quarto com a criança para depois você ir para casa com a criança. E eu fiquei em Barbacena com ela no quarto uma semana. Aí do quarto que ela foi transferida para Belo Horizonte, né, porque a vaga saiu. Só que ela não foi direto para CTI ou para UTI de Belo Horizonte, ela ficou tipo no PA que eles falam, que é tipo um pronto-socorro. Aí lá ela ficou acho que 2 dias. Gente, sem brincadeira, lá é um inferno, sabe? É tudo bagunçado, tudo esquisito, um vucu-vucu danado, gente assim com vários tipos de doença. Então, assim, foi bem punk esses 2 dias lá nesse tal de PA. Graças a Deus, depois de 2 dias lá, a vaga da CTI saiu. O certo era pra ela ir pra UTI, né? Neonatal, porque é uma criança de UTI. Só que lá em Belo Horizonte, eles não aceitam criança na UTI, só se a criança nasceu em Belo Horizonte ou lá no hospital. Como ela nasceu de outra cidade, eles não aceitaram, então levou ela para CTI, pediátrica. Então lá nessa CTI ela ficou um mês e meio lá, mais ou menos. Não, mentira, ela ficou um mês mais ou menos, tá? Lá na CTI, um pouquinho mais de um mês, gente, nem lembro mais, Senhor confia. Mas aí, quando ela chegou em Belo Horizonte, eles viram que a glicose da menina estava muito baixa. Ela chegou com 22 de glicose. E isso é muito, muito, muito baixo para criança. Então eles começaram a investigar, fazer vários exames, colher sangue, sabe? Aonde que eles viram que a veia dela é muito difícil de pegar e ela tinha pouquinho sangue. Eles fizeram a cirurgia, né? Que era para pegar o acesso. Uma deu errado, como eu falei pra vocês, começou a dar tipo uma hemorragia, aí o médico teve que cancelar. No outro dia pegou ela de novo. Só que essa cirurgia ela acabou fazendo lá embaixo no PA, entendeu? Ela não fez quando ela subiu, ela fez embaixo mesmo no PA. Então, graças a Deus, conseguiu pegar essa que tava na perninha. Então, ela durou até ela conseguir ganhar alta, conseguir retirar ela, sabe? Aí eles começaram a investigar, levar tipo, vários exames para Porto Alegre para descobrir por que a glicose dela é baixa e tal e tal. Aí eles descobriram um remédio que eles tinham que tomar, que ela poderia tomar para aumentar a glicose, tipo, controlar a glicose dela. Foi aí que a glicose dela começou a controlar. Só que, gente, todos os dias, tipo umas 3 vezes ao dia ou a mais às vezes, eles tinham que furar o pezinho, né, para fazer o exame para ver quanto que a glicose tá. Entendeu? Então, assim, teve um momento que a glicose, que o pezinho, os 2 pés dela, não tinha lugar para furar, de tanto furo que tinha, porque fazia direto, sabe? Então, nossa, ver aquilo também foi bem punk. Quando ela chegou na CTI também, lá em Barbacena, a gente comprava a nossa fralda para a criança usar. Mas em Belo Horizonte, lá eles têm umas fraldas, então eles usavam de lá. E ela começou a usar umas fraldas lá do próprio hospital. E eu acho que ela deu alergia, porque a bundinha dela assou, ficou em carne viva e demorou mais de uma semana para curar. Então foi bem punk, ela chorava muito porque ficava bem carne viva mesmo, os 2 lados do bumbum. E tadinha, ela sofreu muito com isso. Até que eu comecei a falar, não, então eu vou trazer as minhas fraldas, né, que ela é acostumada a usar. Então sempre que acabava o pacote, antes de acabar a gente comprava lá e dava para eles usar a nossa fralda. A pomada usava deles mesmo, que era muito boa, ajudou muito na melhora dessa assadura dela. Então eles começaram a investigar, até que com algumas semanas que ela estava lá, né, na CTI, ela fez o exame, né, a cirurgia, a laser no olhinho. Graças a Deus a cirurgia deu certo, foi um sucesso, foi muito, sabe, Deus abençoou bastante a mão dos médicos lá para conseguir fazer essa cirurgia e deu tudo certo. Aí depois, gente, ela foi melhorando muito o estado dela. Ela foi ganhando peso, coisa que em Barbacena ela não ganhava peso, ela não engordava. O máximo que ela bebia de leitinho em Barbacena foi 16 ml. E em Belo Horizonte ela tomava
40 ml ou mais um pouco, não sei, acho que era 50 ml já de leite, foi o máximo que ela conseguiu tomar. Então ela foi ganhando peso, ela foi engordando. Aí eles foi vendo que ela poderia não tá, aí eles viu, né, que a glicose dela começou a controlar também. Eles começou a tirar os aparelhos, então ele tirou esse acesso da perninha, deixou ela sem acesso de veia nenhuma. Depois como eu cheguei em Belo Horizonte bem ruim, assim, no estado, igual eu falei que eu tava dando crise de depressão, o que aconteceu? A médica lá, que era a doutora Dani, ela começava a falar com a gente, olha, vocês têm que ir pra casa, pra vocês descansar um pouco, a gente toma conta dela. Se não tiver ninguém pra ficar com ela aqui de companhia, vocês podem ir, que a gente olha ela. Então, todo final de semana antes que eu vinha pra casa, gravava vídeo pra vocês, tentava liberar pro canal, dava um jeito na minha casa também. Era assim que eu fazia. Até que chegou num ponto que a Sofia tava tão bom, a glicose controlada, ela tava sem acesso, sabe? Ela tava engordando muito bem. Ela falou comigo, olha, Tamara, agora é o seguinte, eu não quero que você, daqui de hoje para diante, eu não quero que você vá mais para casa, eu quero que você comece a ficar mais tempo na CTI para você aprender a trocar fralda, mas eu já sabia, porque em Barbacena eu trocava, mas dar um banho, coisa que eu não dava muito, porque era muito pequena, eu tinha medo, mas eu dar banho, olhar ela, essas coisas assim, olhar a temperatura. Ela vai ganhar alta para casa não, né, pro quarto, né, para pediatra, que eles falam lá. Então, você tem que começar a ficar com ela aqui mais tempo. Então, acho que a gente não começou a ir para casa mais, ficou o tempo todo lá, e eu ficava o tempo todo lá no hospital com ela, ficava bastante tempo na CTI com ela, por isso que eu ficava mais off, porque ela ficava muito no colo, né? As meninas da CTI, da UTI, acostumou ela muito errado, assim, porque ela fica muito no colo, ela não gosta de ficar mais na cama. Então, acaba que eu ficava bastante tempo com ela lá na CTI no colo, ninando, fazendo dormir, trocava a fralda, até que também chegou, tipo, acho que faltando 2 dias antes dela ganhar alta da CTI, a médica também pediu para desligar o aparelho do batimento cardíaco, da saturação dela. Então, gente, a menina ficou sem fio nenhum pendurada nela. Ela, entendeu? Ela só ficava lá dentro da incubadora lá. Só que aí também eles trocaram também, eles começaram a ver se ela aguentava ficar fora da incubadora. Começou a fazer esses testes durante essa semana que eu tava lá e ela foi super aprovada. A temperatura dela começou a ficar muito boa, ela mesma conseguia ter a temperatura dela fora da incubadora. Então foi isso, gente, foi fazendo isso até ela foi pro quarto, ela ganhou alta e foi pro quarto. Nesse quarto eu fiquei acho que 1 semana e meia ou quase 2 semanas com ela no quarto. E lá no quarto é o que, como a diferença de lá pro Barbacena é o quê? Tipo, lá a gente faz de tudo. Em Barbacena, elas ajudavam muito nos remédios que tinha que dar e no banho. Em Belo Horizonte, ele só ajudava remédio. E mesmo assim, ela ficava com a sondinha no nariz, porque ela tinha que aprender direito a sugar, né, na mamadeira, porque ela não podia sugar o meu peito. E eu vou explicar por quê. Então, ela tinha que sugar direitinho a mamadeira. Então, e a médica, sabe, para ajudar ela a sugar direitinho, para fazer o teste direitinho, para ver se ela tá com sucção perfeitinha ainda, e essas coisas. Então, lá eles ajudavam que a gente a dar remédio. Se ela não tiver com sonda nenhuma para se alimentar, eles simplesmente chegam com remédio pra gente. Ó, mãezinha, esse remédio. E a gente aplicava pela boquinha, sabe? Na seringuinha. Como ela tava ainda com a mangueirinha no nariz, eles que aplicavam o remédio nela, davam o remedinho pra ela. Mas era isso, gente, foi assim que foi fazendo, sabe? Aí também, assim, eu não lembro quanto tempo, mas depois de um tempo também, ela acabou tirando a seringa, né, a mangueirinha no nariz e começou a amamentar, se alimentar mesmo só pela mamadeira. Eles falaram com a gente que é assim mesmo, é super normal quando retira a mangueirinha do nariz ou da boca, retira para ficar sem nada, a criança acaba emagrecendo, mas o estado da Sofia foi o contrário, ela engordou, ela não emagreceu nada, graças a Deus, ela continuou ganhando peso. Sobre ela amamentar o peito, lá em Barbacena ela chegou a pegar o meu leite, a beber meu leite através da seringa, né?
da seringa não, da mangueirinha na boca, na época era na boca. Só que acho que ela começou a dar rejeição, sabe? Ela não aceitava, ela vomitava. Então eles achavam até que ela tinha intolerância à lactose. Então, como ela não começou a aceitar meu leite, eu parei de dar meu leite pra ela. Em Barbacena, ela pegou meu peito uma vez só, quando eu tava no quarto com ela. Só que, gente, prematuro, igual ela que nasceu prematuro, eles falam que ela nasceu prematuro extremo, não pode pegar peito, porque faz muita força para sugar. E essa força que eles fazem para sugar acaba emagrecendo a criança. E cansa a criança. Então, eles não aconselham dar o peito. Então, por isso que ela não pegou meu peito. Era meu sonho? Era, gente, dar o meu peito, amamentar pelos seios. Mas Deus mudou. Então, tá super de boa. Agradeço muito, porque hoje ela pega a mamadeira muito bem. A sucção dela é perfeita, graças a Deus. E em Barbacena, em Belo Horizonte, foi a mesma coisa. Ela também não pegava o meu peito, então ela sempre pegou a mamadeirinha. Mamava pela sonda, depois ela chegou com 1,5 kg, começou a aprender, ver se dava mamadeira para ela começar a pegar mamadeira, entendeu? Porque tudo tem um peso, sabe? Com 1,2 kg ela sai com 1,2 kg de Barbacena, ganhava alta da CTI. Com 1,5 kg saía da incubadora e tirava a sonda da boca, punha pro nariz para começar a pegar a mamadeira. Com 1,7 kg para 1,8 kg ganhava alta da CTI, mas aí a criança tem que estar 100% perfeita e boa, entendeu? Então era assim, gente, cada etapa tem um peso certo para a criança receber a alta, né, tanto do hospital, tanto daquele tal lugar. Quando foi no dia 2/7, ela ganhou alta do hospital, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu até fiz um vlog pra vocês aí. E eu gostei muito, eu fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeita. Eu lembro que eu saí com ela nos braços rindo igual uma gambá, porque todo mundo me olhando assim, ela pititinha saindo dos meus braços. Mas, gente, foi o dia mais feliz da minha vida, sabe? Que eu orava e pedia e rezava muito a Deus, assim, pedindo a Deus pra esse dia chegar, sabe? Então, sobre o meu estado de saúde, eu falei com vocês que eu tava dando crise de depressão. Quando eu fui pro quarto com ela em Barbacena, como eles viram que eu chorava todos os dias, eu tava angustiada, eu tava bem ruim, eles autorizaram, o chefe lá, né, do hospital, autorizou meu marido ficar comigo no quarto. Então ele deixou ela em isolamento e ficou eu, ela e meu esposo no quarto. Então ele passava a noite o dia inteiro junto comigo lá. E era bom também que tinha um banheiro lá, sabe, no quarto. Então a gente ficava igual como se fosse casa mesmo. Depois eles autorizou para ele começar a almoçar e lanchar lá também. Em Belo Horizonte eles não autorizou ficar no quarto, porque é só você mesmo e a mãe, e o bebê, sabe? Só que no quarto que eles me deixaram, deixou junto com uma criança de 12 anos. Então era mais suave, a mulher de lá, a companhia do quarto era gente boa pra caramba. E o Wagner podia entrar lá de 8 e sair às 8 da noite. Então ele ficava o dia inteiro praticamente comigo. Às vezes ele só saía para almoçar, mas depois também eles começaram a autorizar e deram comida para ele almoçar lá também, tomar café, sabe? Então assim, passava bem mais rápido o dia. E do primeiro dia que eu cheguei lá em Belo Horizonte com ela, quando eu subi para a CTI, eu comecei a procurar um psicólogo. Então, como a gente foi, acho que final de semana, na sexta-feira, não tinha psicólogo no final de semana. Então, na segunda eu já corri atrás e eu já fui no psicólogo e aí eu tinha consulta com ele toda quinta-feira, sabe? Às vezes era na segunda, às vezes era na quarta, quando dava para ele também. Então, isso foi me ajudando muito. Eu fui conversando, fui desabafando. Tudo que eu vi em Barbacena e Belo Horizonte, eu sempre conversava, punha para fora, porque isso estava me fazendo muito mal. Muita gente fala com a gente até hoje, nossa, passou por isso tudo, a gente entende, tudo bem, mas como ela estiver em casa e tal, vai chegar um certo ponto que ela vai ficar grande, adulta, né, mais maiorzinhas, vocês vão esquecer de tudo isso e vai acabar arrumando outro filho. Não, não é assim. Tudo que eu passei com ela e tudo que eu vi nos hospitais, nos 2 hospitais, principalmente em Barbacena, eu nunca vou esquecer. São imagens que não saem da minha cabeça e são imagens que eu peço muito a Deus, assim, pra ninguém ver, sabe? Porque é muito triste. Mas esse é o resumo da história da Sofia. Eu espero que vocês tenham entendido. É isso. A Sofia tá acordando aqui. Antes que ela abra o berreiro, eu já vou finalizar o vídeo aqui, porque eu quero tentar gravar mais. Mas esse é o resumo da situação da Sofia, de tudo que aconteceu com ela. Foi triste, foi,
mas a gente conseguiu vencer, ela também conseguiu vencer, ela é uma batalhadora, ela é uma guerreira, então eu tô muito feliz mesmo de ter ela nos meus braços agora, na minha casa, e agora, se Deus quiser, só alegria. Sobre o estado da Sofia, da glicose, gente, que, né, ela ficou bem desregulada quando ela chegou, ela veio para casa tomando esse remédio para controlar a glicose. Então, os médicos pediram para não deixar ela sem esse remédio, porque senão ela pode dar glicemia. Então, os exames que eles levaram para Porto Alegre para, né, ver se realmente alguma doença rara que ela tem, porque que a glicose estava baixa, demora muito para sair, sabe, o que eles falaram. Então, assim, a gente tá em casa e do nada pode sair o resultado, eles ligam pra gente e avisam direitinho qual foi o resultado final. Sobre as plaquetas baixas, que lá em Barbacena eles achavam que ela tinha doença rara, quando a gente chegou em Belo Horizonte, a médica explicou. Não tem nada de doença rara, é porque realmente ela dava infecção uma atrás da outra e a plaqueta vivia baixando, entendeu? Porque quando a pessoa tem infecção grave, a plaqueta baixa. Então é por isso, então isso já é um sinal, né, muito bom. Sobre o olhinho dela, o teste, né, aquele cirurgiazinho que ela fez, quando ela estava no hospital ainda, ela acho que fez mais 2 ou 3 vezes, assim, acompanhamento no médico para ver se deu tudo certinho ainda. E até hoje, aqui em casa, ela faz ainda, sabe? Ela tem exames marcados para ela ir e fazer o exame. Agora a Tatá e a Sassá aqui vai embora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!